Boa noite, galera, mostrando aqui a vocês o sistema flushing, sistema de instalação da Tramontina, onde a cuba ela fica rente à superfície da pedra, que a superfície da pedra, a cuba ela vai ficar rente à superfície da pedra. Esses apoios aqui eles foram colocados antecipadamente, eles são vendidos separadamente da cuba. Caso o seu cliente queira fazer essa instalação da cuba no sistema flushing, você pede para ele comprar esse sistema, que é vendido separadamente. Após isso, você abre o buraco da cuba exatamente de borda a borda da cuba. A gente tem dessa borda até a borda cá de trás uma medida, e dessa borda até a borda do outro lado da cuba outra medida. O melhor mesmo é que a gente bote a cuba de cabeça para baixo em cima da peça, onde ela será instalada. Faça a marcação tanto da distância do fundo quanto a distância aqui da frente. E marque todo o arredor da cuba na peça. Depois disso, depois de marcado, a gente corta o tampo. O tampo é aquele ali, a gente cortou o tampo. E aí a gente vem com essas peças aqui, que elas vêm soltas. São como se fossem umas cantoneiras de alumínio, que ela tem uns parafusos de regulagem. Esses parafusos de regulagem eles ficam subindo, né, para a parte para encostar na borda da cuba. Os parafusos ficam fazendo esse apoio aqui por baixo. A gente usou aqui o silicone de PU e uns pontos de cola para adiantar o serviço, porque o silicone ia ter que esperar muito tempo para ele ficar colado. A gente só botou os pontinhos de cola nos cantos das peças para que ela ficasse fixa. E aí, nesse meio tempo, o silicone está secando. Na hora da instalação da cuba, eu vou colocar ela aqui em cima e vou mostrar alguns detalhes que tem que ser feito. Qual é o próximo passo aqui? Agora a gente vai encher esse vão aqui, essa pecinha, com silicone, para fixar essa cuba e evitar vazamento. A gente coloca silicone em toda a borda dela e depois a gente vai vir com essa cuba aqui sobrepondo. Só que essas cubas Tramontina, geralmente ela vem com um certo empeno, às vezes nesse meio aqui, às vezes nesse meio de cá. Essa de cá ela tá com empeno tanto do lado de cá quanto do lado de cá. E aí eu vou mostrar a vocês como é que fica ela empenada e qual a solução desse problema. Uma ponta de lá, essa de cá também. Essa tá bem mesmo. Aqui ele fica rente, né? Aqui já não fica. A gente colocou uma fita crepe para proteger a cuba durante a instalação, porque a cuba dessa é bastante cara, então é bom vocês terem cuidado na hora da instalação. Você vê, ó, que há um dente aqui entre a superfície da pedra e a cuba. Já aqui na ponta, ela está bem rente, está parecendo até que está um vão grande, mas está um vão pequeno, por conta do desnível da peça, está parecendo ser que o vão esteja grande. Mas o vão está com mais ou menos uns 3 milímetros do lado de cá. E até que se a gente centralizar ela para o lado de cá, ó, ela fica melhorzinha. E aí a gente fica com mais ou menos o mesmo espaço dos dois lados. Os cantos eles estão bem rentes, mas aqui o meio também tá bom. Mas esse entre meio aqui, ó, ele tá bem com degrau. E desse lado de cá também tá um degrau bem grande. O que é que a gente vai fazer? A gente já fez a regulagem aqui por baixo dos parafusos, que aqui é os parafusos que fazem. Onde tiver com um dente baixo, digamos, essa ponta tiver baixa, a gente aperta esse parafuso aqui. Voltando aqui agora já com a cuba por cima. Antes que vocês falem, ah, Luan, você falou e não resolveu nada. Aqui é a solução do que eu consegui achar aqui para esse empeno dessa cuba. A gente colocou um sargento de um lado, um sargento do outro, uma peça de um material resistente, aqui a gente está usando o quartzo, e uma lixa aqui no meio. Pode ser uma lixa, um calçozinho um pouco maior aqui no meio, para solucionar o problema, né? Porque esse meio, como estava mais alto, dessa lixa ela está compensando esse empeno. E aí agora, ó, não existe mais o dente entre a peça e a cuba, entre a superfície do material e a cuba. Igual esse lado de cá, ó. Esse lado de cá ainda tem um empeno. A
A peça bate exatamente ainda na superfície. A gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto, galera. Aqui, ó, os dois lados da mesma forma. Agora a gente vai iniciar a colagem. A gente vai colar com silicone, massa plástica. E assim que estiver colado, eu mostro para vocês qual foi o resultado. Acabei agora de fazer a colagem das peças. Estou aguardando a secagem da cola. Como eu fiz a cola bem lenta, eu acredito que dure mais ou menos umas meia hora a colagem dessa cola aqui. E aí já fiz uma pré-limpeza aqui também para não deixar essa superfície tão suja, para ter mais facilidade na hora de fazer a limpeza. Filmando aqui qual foi o resultado final da instalação da cuba naquele processo flush. Olha só, ficou perfeito. Ficou perfeito toda a instalação dela. A gente teve que fazer um reforço, né, por baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, nesse vão, a gente encheu de cola. E no final também do serviço a gente colocou silicone para impermeabilizar, porque eu acho que só a colagem que a gente tinha feito não era o bastante. E aí a gente, para segurar mais, que essa cuba não irá vazar, a gente deu um banho também de silicone. Olha ela aí, ficou perfeita, perfeita. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários de qual processo eu deixei de gravar, se teve alguma dúvida na hora da instalação, para que eu possa tentar ajudar vocês aí. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá para a próxima.